Uma das dúvidas mais comuns de quem está começando a trabalhar com projetos e estruturas, utilizando software de cálculo, é com relação ao detalhamento de lajes. Os softwares de cálculo, de forma geral, eles detalham as armaduras de laje de forma que não pode ir para a obra, que a gente precisa editar ou pelo menos pré-configurar o software. Então dá uma olhada nesse ferro aqui, tá vendo? Esse que está em vermelho, eu cliquei agora, ele ficou em amarelo. Ferro negativo de laje. A mesma coisa do lado de cá. Por quê? Porque as minhas vigotas estão nessa direção aqui. A mesma coisa aqui, tá vendo? Eu tenho ferro negativo nesse bordo e tenho ferro negativo nesse bordo. Entretanto, quando eu venho aqui para o detalhamento, quando eu venho aqui em forro, vou colocar aqui a armadura negativa, olha só como é que esse detalhamento sai. A gente precisa melhorar isso. É exatamente isso que a gente vai entender nessa aula logo depois da vinheta. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia BIM, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de TQS, Projetos de Edificações de Estruturas de Pequeno Porte. Pessoal, vamos lá, na aula passada a gente começou a falar de lajes, principalmente com relação ao dimensionamento, e nós entendemos a interface do TQS Lajes. Se você não assistiu, assista a aula passada, essa se eu não me engano acho que é a aula 35, assista a aula 34 que é fundamental para poder entender o que a gente vai fazer aqui. Então primeiro, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Nós temos um modelo 3D com armaduras. Eu vou explicar como fazer isso primeiro, porque pode ser que você queira fazer isso antes de trabalhar no detalhamento. Eu gosto do modelo 3D aqui com as armaduras, porque aqui a gente consegue identificar, principalmente quem está trabalhando agora, quem começou agora na área de cálculo estrutural, de projetos, pode ter alguma dúvida no detalhamento. E o 3D, ele facilita bastante essa leitura. Então vamos lá. Para poder gerar isso daqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, visualizador 3D, marquei aqui, eu vou do térreo até o reservatório, a gente já fez isso antes na modelagem, né? E agora qual que é a diferença? Eu vou marcar aqui armaduras, ó, vigas, pilares, lajes, fundações e marca atualizar também. Clico aqui para dar um OK. O que vai fazer? Ele vai gerar um modelo em 3D, ainda não está com as armaduras porque eu preciso definir uma transparência no modelo. Então quando eu venho aqui e coloco transparência do modelo, ele aparece aqui em 3D, tá vendo? Aqui eu tenho as armaduras dos pilares, ó, 4 φ de 10 aqui, tem aqui as armaduras das vigas, e aqui nós temos as armaduras das lajes, né? Que é exatamente isso que a gente está estudando agora. Na aula passada, a gente trabalhou editando essas armaduras aqui. Lembra do 6.3 a cada 20? É isso aqui, ó, armadura de ferro negativo, porque as minhas vigotas estão apontadas nessa direção aqui. Então aqui eu tenho uma armadurinha de bordo, mesmo que eu não tenha continuidade da laje. O que vem a ser a continuidade da laje? Vamos lá. Vamos pegar essas duas lajes aqui. Eu tenho uma lajezinha de cá, que se eu não me engano aqui é um banheiro, e eu tenho uma laje de cá, né, que isso daqui é um dormitório. Atenção! Quando eu tenho continuidade? Quando eu tenho as vigotas apoiadas na mesma direção. Aqui eu não tenho continuidade dessa laje com essa, porque essa está apoiada nessa direção, certo? E essa daqui está apoiada nessa direção. Então percebam que não vai gerar ferro negativo quando não tem continuidade. Ou vai gerar uma pequena armadura de borda aqui, de bordo livre, né? Essa armadura aqui, como eu falei para vocês, é momento mínimo, é a armadura prevista em norma para não dar fissura exatamente nessa ligação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui, tá vendo? Porque essa armadura da laje, ela vem e ancora no seu apoio. Quem que é o apoio da laje? A viga. Aqui é a mesma coisa, ó. Essa viga é o apoio dessas duas lajes. Quando eu tenho uma continuidade, eu tenho um momento negativo exatamente na posição aqui em cima do apoio, que é a viga. Então, tá vendo? Ó, eu tenho ferro negativo. Aqui o TQS ele já emendou o bordo, tá? A armadura de bordo, com o ferro negativo que eu tenho aqui em cima. De cá, ó, o que eu tenho? Eu não tenho continuidade, mas eu tenho as armaduras do bordo livre. Ok? Vamos ver aqui armaduras que têm continuidade. Ó, aqui eu tenho continuidade. Vamos ver onde mais eu tenho. Eu acho que só ali, né? Só naquela ali mesmo. Essa aqui está nessa direção. Ah, essa aqui eu tenho também, ó. Aqui eu tenho uma continuidade também, tá vendo? Ó, essa laje está apoiada nessa direção e essa daqui nessa direção também. Então eu tenho um ferro negativo sobre a viga. Isso aqui que é o ferro negativo. Depois a gente vai ver também as vigotas, a gente já viu na aula passada. Vamos entender como detalhar as vigotas agora. Bom, voltando aqui. Como eu mostrei para vocês ali na introdução, no detalhamento, isso não sai tão legal. Depende da forma que o software é configurado, tá? A gente consegue homogeneizar isso aqui também. Deixar bem mais homogêneo. Lógico, quanto mais homogêneo eu deixo, mais eu estou trabalhando com um pouquinho mais de aço, de peso de aço, porque geralmente a gente trabalha
fazendo essa padronização através dos picos, não dos valores de pico exatamente, tá? Mas dos maiores valores. Tá? Então, dos maiores valores para a gente cobrir todo o diagrama de momento negativo com a área de aço necessário. Então, se eu padronizo, exemplo, tá? Prático. Se aqui eu tenho um momento de 0.010, se aqui eu tenho um momento de 0.10 e aqui eu tenho um momento de 0.6, 0.5, na hora de padronizar, eu posso trazer um pouquinho mais de aço para cá, tá? Isso representado pelo diâmetro da barra ou pela diminuição do espaçamento. Mas isso é normal. A gente sempre vai ali trabalhar priorizando peso ou execução. Quanto mais eu priorizo peso, mais detalhamentos picados eu tenho. Quanto mais eu priorizo a execução, a facilidade de execução, eu tenho um pouquinho mais de peso, tá? Mas eu facilito na mão de obra. Então é preciso ter o quê? Um equilíbrio. Vamos lá, vamos entender, tá vendo? Eu não quero esse detalhamento, eu não gostei desse detalhamento. Como que eu faço? Seguinte, ó. Vamos lá em forro, sistema, TQS Lages, lembrando que tudo isso a gente já viu na aula passada, né? Edição rápida de armaduras. Olha, a gente já conversou bastante aqui sobre diagramas, ó. Diagramas, faixas e armaduras. Então, o que nós temos aqui de diferente da aula passada? Continuidade. Então, se eu tenho uma continuidade, olha as vigotas apoiadas na mesma direção. Tenho essa continuidade aqui, tem um momento negativo. É baixinho? É baixinho, mas eu preciso fazer o quê? Detalhar aço, tá? Ó, tem aqui também. Aqui eu também tenho, onde eu mostrei para vocês, eu tenho um corredor e aqui é dormitório também, tá vendo? Ó, tem uma continuidade. O que a gente precisa? Esse diagrama vai gerar as faixas e essas faixas vão gerar o quê? As armaduras. Lembrando que eu estou clicando aqui em momento negativo. Se eu colocar positivo, aí vai ser a armadura da vigota, tá? Vamos falar, a vigota a gente já entendeu, é mais simples, entendemos na aula passada, vamos falar agora de ferro negativo. Vou colocar aqui momento negativo, vou colocar nessa direção, lembrando sempre que eu tenho também a outra direção, tá? Essa direção aqui. Ó, tudo que eu falar para uma direção, obviamente serve para outra, tá? Então eu vou analisar somente nessa direção, porque fica mais fácil de vocês identificarem para não ficar com o monitor virado, tá? Com os valores aqui. Então vamos lá, ó. Essa laje grandona, tá vendo? Aqui teve maior momento aqui, 0.53, 0.51, 0.49, 0.39. Quando eu venho aqui e clico em faixas, olha só, de positivo, o que aconteceu? Ele agrupou, é aquela questão que eu falei para vocês, ó. Ele colocou aqui uma treliça TR 12645, a gente já viu isso na aula passada, com 2 FI de 5, com 2 barrinhas adicionais. O que quer dizer isso? A gente também já viu na aula passada. Clicou aqui em treliça, clicou aqui em definir treliça, 12645, aqui ela tem 5 milímetros inferior, essas 2 barrinhas, só que aqui na hora de pedir para poder, para o fornecedor de laje, né, para ele poder fabricar essa laje, essa treliça, ó, ele vai colocar 2 barrinhas adicionais aqui no meio da sapatinha. Essa treliça eu vou receber ela concretada, né, tem uma sapata aqui embaixo, então vou receber essa trelicinha concretada aqui embaixo com 2 barrinhas de 5 para essa laje aqui. E o TQS ele gera esse detalhamento também que a gente vai ver daqui a pouco. Então tá vendo? Aqui ele agrupou. Agora, quando eu falo de ferro negativo, quando eu falo de momento negativo, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais esse agrupamento. Vamos lá, vamos entender. Os diagramas estão aqui. Quando eu venho aqui em armadura, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa armadura aqui, ok, que está sobrepondo essa daqui. Quando eu dou um duplo clique para poder fazer a leitura, 6.3 a cada 20. Só que essa armadura, ó, ela está vindo daqui até aqui. Na verdade, quando eu vi no 3D, ele não tinha emendado não, são armaduras separadas. Agora, eu vou mandar um detalhamento desse para a obra. Quando eu clico aqui, 6.3 a cada 20. O que eu faço, pessoal? Eu vou deletar essa aqui nesse caso. Deixa eu só marcar aqui, ó. Ele veio até aqui, né? F2, vou colocar uma linha daqui até aqui, certo? Vou deletar esse ferro aqui. E atenção, estava aqui, né? Quando eu venho aqui e clico daqui até aqui, o que vai acontecer? Ele já atualiza aqui para a gente a tabela de ferro, já atualiza aqui o comprimento, ele já atualizou tudo aqui para a gente. A mesma coisa eu posso fazer aqui, tá vendo? Se eu quiser puxar isso aqui para cá, atenção, eu estou com 11 N1 FI de 3 a cada 20 centímetros. Uma barra de 6.3 com 248 centímetros, 2,40 mais 8 de gancho. Eu tenho 11. Tá vendo que eu tenho uma barrinha que está aqui também? Ó? Essa barrinha ela foi detalhada a mais aqui. Eu vou tirar. Por quê? Porque é como se eu tivesse uma canaletinha aqui. Eu não tenho uma vigota completa. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso trazer daqui para cá.
Eu apaguei porque aqui também estava com 6,3 a cada 20, tá? Aqui embaixo. E agora o que aconteceu? Agora são 12 barras. Por quê? Porque eu aumentei aqui o espaçamento dessa armadura. Isso aqui é editar armadura. Tem uma outra forma de fazer isso. Lembrando que qualquer alteração aqui não está acontecendo verificação de cálculo. A gente está alterando desenho. São desenhos paramétricos que vão atualizar tabelas, eles vão atualizar as referências aqui, a quantidade de aço, o comprimento. O TQS faz isso para a gente. Mas não está sendo verificado o cálculo aqui, tá? Não está vendo se está passando. Então é importante o quê? Quando eu faço essa edição, cuidado para não tirar aço. Mantenha pelo menos o AS calculado, tá? Tem até aqui um botãozinho para poder verificar isso daqui, que eu vou trazendo uma outra aula depois de verificações para vocês. Bom, vamos focar aqui no detalhamento. Tem uma outra forma de fazer isso, tá? Tem uma outra forma de fazer isso. A gente não conversou na aula passada que os diagramas formam as faixas que vão agrupar aqui os valores e das faixas a gente tem as armaduras? O que nós temos aqui então? Vamos lá. Quando eu tenho aqui as minhas faixas, eu também posso editar as minhas faixas. O que eu poderia ter feito? Aqui eu tenho essa faixa, ó, que eu estou com esse momento aqui. Eu estou com AS de 0,46. E quando eu dou um duplo clique nessa faixa, o AS é a mesma coisa. O que eu poderia fazer? Eu simplesmente venho aqui, apago essa faixa, pego essa faixa aqui e trago ela para cá. Quando eu faço isso, ó, percebam o seguinte. Eu tenho que cobrir os diagramas, tá? Eu tenho que cobrir o diagrama negativo aqui. Eu tenho que colocar na mesma posição que estava. Quando eu faço isso, ó, vou apagar essa faixa aqui também, que ele não agrupou com nenhuma outra. Essa faixa aqui, olha só que interessante, ó. Aqui deu 0,47, aqui deu 0,46. Aqui o que eu vou fazer? Se eu quiser padronizar com a 0,47, ok, eu posso vir aqui, apagar essa e posso vir aqui, ó, e esticar essa daqui para cá. Ou eu posso vir aqui em faixas, ó, e fazer uma média ponderada, igualar as faixas por média ponderada. O que é isso? Ó? Eu vou clicar aqui, entre com um ponto de reta que cruza as faixas. Aqui, e vou clicar aqui, ó. Segundo ponto. Tá vendo que eu cliquei? O que ele fez? Ele igualou as duas faixas, ele igualou as faixas pela média ponderada. Ele fez uma média aqui dos esforços, do AS, dessas faixas aqui. E se eu quiser trazer essa faixa até aqui, ó, aí é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho esse grip que eu posso puxar daqui para cá, e quando eu venho aqui nessa direção, eu tenho que vir aqui em faixas, eu tenho que clicar aqui em alterar extensão, vou clicar aqui, ó, botão direito, e vou clicar. Por que ele não está deixando eu pegar aqui o snap? Aqui, pronto. Botão direito de novo. E agora a faixa veio até aqui. Agora o que acontece? Quando eu venho lá em armadura, deixa eu colocar aqui primeiro em geral. Quando eu venho aqui em armadura e desligo faixa, o que aconteceu? Tá vendo que essas armaduras aqui sumiram? Porque ele está esperando calcular. Quando eu altero a faixa, ele vai recalcular as armaduras. Simplesmente clica aqui na aba armaduras, coloca todas as armaduras regeradas, continua? Sim. Eu poderia apenas regerar daquelas que estão alteradas. E olha só o que aconteceu com a minha armadura aqui. Legal isso, né? Ó, 10 N2, 6.3 a cada 20, daqui até aqui. Ferro negativo nessa direção. Aqui já ficou prontinho, que é a armadura de bordo. Aqui também, ó. O que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Eu gosto de alterar as faixas como um todo e se ficar alguma coisa para ajustar depois, eu altero direto aqui na armadura. Tem alguma diferença? Não tem diferença, tá? Eu realmente prefiro trabalhar com agrupamento de faixas, porque ali a gente está trabalhando com esforços ainda, com o AS, não é editar o ferro diretamente, né? Então, agora, algum ajuste fino eu faço por aqui. Exemplo, ó, aqui eu poderia tirar da faixa ou eu poderia vir por aqui, né? Pela armadura. Se eu quiser tirar aqui da armadura, ó, essa armadura está vindo até aqui, né? Eu venho com essa armadura aqui, venho daqui e puxo ela até aqui. Pronto, está resolvido. Se eu quiser trazer essa daqui, apagar essa daqui e levar essa aqui até o final, porque nesse trecho aqui vai ficar, ó, tá vendo? Vai ficar faltando só um pedacinho de armadura, eu posso fazer isso. Isso é uma decisão de projeto. Vou gastar um pouquinho mais de aço porque eu não tenho armadura nesse pedacinho aqui? Até vou. Aí é questão de pesar, né? Ver realmente se vale a pena, né? Aí é a decisão do projetista, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, 6.3 a cada 20 também, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui ele colocou uma barrinha isolada. Vamos pegar de cá, então.
Espera que deu uma bugada agora aqui. Vamos lá de novo em armadura, gerar todas... Opa, voltou. Então vamos aqui agora. Ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui também e trazer, ó, apagar essas armaduras aqui, apagar todos esses trechos. Por que ele gera essas armadurinhas aqui? Picos de esforços, tá? Picos de esforços, ou na hora de fazer o agrupamento mesmo. Tem ali algum parâmetro que foi configurado que no agrupamento ele pode gerar dessa forma aqui. Eu posso melhorar isso mais ainda nos critérios do TQS, colocando bem homogeneizado, tá? Porque ele vai gerar praticamente uma barra para cada canto. Eu prefiro não fazer assim porque eu prefiro editar, porque senão ele pode pesar um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, ó, por que gerou essa barra aqui no canto? Pessoal, o pilar ele tem uma rigidez grande aqui. Então, no modelo de grelha, quando ele apoia a grelha aqui em cima de um pilar, ele dá a falsa impressão de ter um momento negativo muito alto aqui, porque o pilar ele é muito mais rígido do que uma viga, e rigidez puxa esforços. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. A laje ela não está apoiada no pilar só porque esse cantinho do pilar aqui está pegando um pedacinho da laje. Eu posso até fazer um tratamento nessa junta aqui depois, ó. Posso colocar uma junta de dilatação aqui, que ele nem vai encostar no pilar, né? Tecnicamente, digamos assim. Então aqui, ó, posso apagar e posso trazer daqui para cá. Agora, muito cuidado, tá? Mais uma vez, quando a gente faz isso daqui, a gente não está verificando cálculo, tá? A gente está simplesmente editando o detalhamento. Beleza? Vou trazer esse daqui até aqui. Estou fazendo isso porque eu já vi os outros também, tá? Anteriormente ali. E eu teria que fazer isso na outra direção também. Não vou fazer porque é exatamente o mesmo procedimento. O que eu posso fazer? Quando eu venho aqui, eu fecho, sim, ele vai salvar o desenho aqui para a gente, tá? Deixa eu só atualizar aqui. E aqui, ó, nós temos o nosso desenho alterado. Eu posso pedir para regerar também. Quando eu venho aqui na edição rápida de armaduras, ó, o nosso desenho já está salvo, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui em grelhas, elementos finitos. Se eu reinicializar as faixas, todas as alterações... Ó, vamos lá, vou fazer isso aqui com calma, tá? Eu venho aqui em TQS Lajes, ó, estou aqui no forro, TQS Lajes, grelha / elementos finitos. Cliquei aqui. Quando eu clico aqui, tudo aquilo que eu alterei nas faixas, ele vai refazer. Ele vai pegar os esforços da grelha, vai montar os diagramas que nós vimos ali no TQS Lajes, e aí ele vai montar o agrupamento das faixas para poder gerar as armaduras, tá? Geração de desenhos. Quando eu clico aqui, ó, armadura positiva, negativa, cisalhamento e punção. Eu sei que não tem cisalhamento nem punção, vou gerar positiva e negativa. O que ele fez aqui? Ele já gerou aqui para a gente com as alterações que nós fizemos, tá? Com todas as alterações. Agora aqui, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó, essas alterações, principalmente se eu estiver alterando as faixas, tá? Muito cuidado então, porque se você alterar somente as armaduras e não alterar as faixas, ele vai regerar sem salvar a alteração que você fez somente na armadura. Se eu fizer alteração na faixa e clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai regerar todas as faixas e todo o detalhamento. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar os desenhos de novo, tá? Mas aquilo que eu alterei diretamente na armadura, ele não vai salvar. Ele vai salvar aquilo que eu fiz na edição das faixas. Por isso que eu prefiro alterar nas faixas. Agora, o que é interessante aqui também, pessoal? Desenho de vigota treliçada, eu quero gerar. Vou dar um OK. Vou clicar aqui de novo. Tabela de enchimento de lajes treliçadas e mistas. E vou clicar aqui. Olha que documento legal que nós temos aqui. Quando eu venho aqui e clico aqui, ó, eu tenho minha tabela de bloco de enchimento, que eu estou trabalhando com cerâmica 30x20, tenho 652, tem algumas peças que são cortadas, né? Eu tenho também, ó, de 12, 30, 20. 12, 30, 20, se eu não me engano, é aquela laje, né? É essa laje aqui, ó. Tá? É a laje forro aqui. E 20 por 30, deixa eu voltar aqui, ó. E 20 por 30 é o que nós temos naquela laje que tem um vão maior. É aquela laje lá. Depois tem um detalhamento de laje que eu vou mostrar para vocês também. A estimativa de consumo, ó, 12, 30, 20, o bloco de enchimento, altura de 12, 352 inteiros. O de 30 por 20 por 8 de altura, eu tenho 652. Mais os cortados aqui dá o total estimado. E olha só que legal. Para cada laje, eu tenho um código de vigota. Vigota treliçada, que eu tenho o quê? Olha só, o detalhamento da vigota. Aqui uma 10644 resolveu, sem ferro adicional. Beleza? Para laje 1, a L1, que código que é esse aqui da treliça?
da vigota, que vai vir etiquetada do fabricante do fornecedor de laje, VT1A. Eu sei que é na L1 essa laje. Na L2 é a VT2A. Eu tenho aqui, ó, 11 peças. Essa peça aqui, que eu tenho uma treliça aqui, ó, de 341, 5 e 5 de dobra. E eu tenho também, ó, um ferrinho adicional, uma barrinha adicional de 5 milímetros. Então vai ser uma TR 10644 mais um ferrinho adicional no meio da sapatinha, de 5 milímetros. E assim, ó, sucessivamente para cada uma das nossas lajes. E quando eu clico aqui, eu também tenho essa tabela aqui. Eu também tenho, ó, a posição, a bitola, a quantidade, o comprimento. E também tenho essa daqui que é por laje, ó. De L1 até L9, qual que é o tipo de vigota? Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho os vãos, né? Comprimento, né? Comprimento de dobra, comprimento reto. Tem aqui as treliças utilizadas, a armação das treliças e as armaduras adicionais, com cada um dos seus comprimentos. Ó. Então eu tenho ali, na laje, na L9, eu tenho, ó, duas barrinhas de 6.3 de adicional. Vamos lá ver qual que é a L9? A L9, vamos ver aqui na forma, é essa daqui, ó. Então, tá vendo? As bigotas, elas estão apoiadas assim. E eu vou ter aqui uma TR 10644 mais dois feed 6.3 nessa patinha, ferro adicional. Pessoal, essa aula ficou um pouco mais longa, mas é importante ficar numa aula só. A gente volta na próxima. Um grande abraço. Não se esqueça de curtir, comentar. O feedback de vocês é muito importante. Até mais.